Tudo bem, Love? Tudo bem? Bom dia. Bom, vocês estão treinando aqui dentro, imagino que conseguiram ouvir lá de fora. Não sei se deu, mas teve um protesto, né? Mais de 100 torcedores da Gaviões estiveram lá fora e cobraram raça, atitude, criticaram o Carille mais pela primeira vez, que eu me lembre, pedindo um time mais ofensivo, chega de retranca. Vocês recebem como esse tipo de protesto? Isso pressiona vocês de alguma forma? Pressionar não, porque nós jogadores mesmo internamente a gente se cobra e sabemos do resultado ruim que fizemos essa semana. Estamos nos cobrando muito por essa derrota no primeiro jogo da semifinal. Então, assim, do jeito que eles estão cobrando a gente já está se cobrando aqui dentro entre a gente sempre sabe que a gente tem que mudar a nossa atitude. Isso aí foi uma coisa que eu falei, eu falei depois do jogo. Falo para os jogadores internamente que a gente tem que ter mais atitude, que a gente tem que nos cobrar e fazer melhor do que nós fizemos nessa última partida. Love, te surpreendeu pela tua experiência, a declaração que o Carille deu depois do jogo? Quando a gente conversou na zona mista, a gente não tinha ouvido ela ainda, né? Citando os meninos, falando da falta de jogadores cascudos, citando nominalmente o Pedrinho e o Vital, os dois não gostaram, rebateram na zona mista, né? Principalmente o Vital. Jogou um pouquinho, você acha, a responsabilidade para cima deles? A torcida não gostou, achou isso. Vocês acharam também? Isso teve alguma repercussão interna? Você, como um dos líderes do grupo, vai ter que controlar? Existe um ruído do Carille com os meninos? Conta um pouquinho disso pra gente. Eu fiquei sabendo hoje, que eu também não procuro me estender com esse tipo de assunto, que eu acho que as pessoas também fantasiam muitas coisas. Cobrança vão ser para os mais novos, para os mais velhos, porque está todo mundo em busca dos mesmos objetivos. Se o Carille citou o Pedrinho e o Vital, eles dois não jogam sozinhos, tá? Tem a gente também que está ali, tem os 11, mais os que estão no banco, mais os que não vão relacionar, então a cobrança é igual para todos. E o que a gente tem que deixar claro é que todos nós fizemos um jogo ruim e por isso perdemos o primeiro jogo por 2-0 jogando dentro da nossa casa. Então não é a culpa de um nem de outro, o culpado é todos. O culpado são os mais novos, os mais velhos, comissão técnica, por termos feito as escolhas erradas. Então, eu não vejo assim, o porquê cobrar alguns jogadores. Então, eu acredito que a declaração do Carille eu não escutei, também não escutei nem a do Pedrinho, nem do... Fiquei sabendo, assim, alguns comentários. Então, assim, tenho certeza que isso aí já foi muito bem administrado entre as partes, até porque a gente tem um convívio muito bom aqui dentro, todo mundo se respeita, independente se é mais novo ou se é mais velho, e agora a gente tem que dar continuidade no nosso trabalho e procurar melhorar. Wagner, quando você fala em pedir mais atitude nessas conversas e tal, na prática, o que é isso? Quando você está no campo, o que é que você observa que você detecta que falta atitude? Quando a gente joga dentro de casa, a gente tem que propor o jogo, temos que ter a atitude de correr, de se dedicar, de dividir bola e ganhar. É o que a gente se cobra todo o tempo e é que eu cobro particularmente de mim, que primeiro a gente tem que cobrar a si próprio, para depois a gente tentar cobrar os companheiros. Então, quando eu falo em atitude, a gente tem que ter atitude em relação a tudo. Quando a gente está jogando dentro da nossa casa, a gente tem que ter atitude de ter a bola, de trabalhar melhor a bola, de ser mais agressivo, de competir mais. Eu acho que isso faltou para a gente agora nesse último jogo. Lógico, não tirando também os méritos da equipe adversária, que foi muito bem, que se comportou muito bem, armaram um esquema que acabou dificultando a nossa maneira de jogar, a nossa maneira de marcar. Então, dar os méritos também para a equipe do Equador nesse primeiro jogo e dizer que, e uma coisa que eu falo em relação à atitude, em relação a tudo, da gente fazer sempre bons jogos, principalmente jogando dentro de casa. Falando um pouco da parte tática, e a gente até teve no protesto de agora um pedido para a equipe jogar mais para frente, um protesto tático, né, coisa rara de ver. Pensando, claro que tem um jogo de amanhã, mas pensando no jogo da semana que vem, para o Corinthians se classificar no Equador, vai ter que mudar muito a maneira, do ponto de vista tático da equipe? A equipe vai ter que jogar mais agressivamente do que costuma jogar? Agressivo a gente tem que ser no próximo jogo.
porque a gente tem que ir em busca do resultado, né? Tomamos 2 gols, então temos que ser mais agressivo, temos que jogar para frente, enfim. Isso aí, quando chegar o próximo jogo, a gente tem um jogo amanhã importante contra o Bahia. Primeiro a gente tem que pensar nesse jogo, para depois a gente começar a pensar na quarta-feira. Desculpa, você fez a pergunta de... Você acha que a questão tática tem que mudar? Ah, tá. Se a questão tática tem que mudar, não, a gente tem que continuar fazendo o que a gente vem fazendo sempre, em todos os jogos, porque a gente criou uma maneira de se jogar nessa temporada. Eu, no meu modo de ver, o Corinthians sempre foi uma equipe, nos últimos anos, vamos colocar em 2017, que era o Carille, que foi campeão brasileiro, era uma equipe que se defendia muito bem e ficava com a bola e ganhava jogos de 1-0, de 2-1 e bateu o campeão brasileiro. Então acho que o Corinthians tem uma identidade de se defender bem, de sair muitas vezes jogar no contra-ataque, e assim que o Corinthians foi campeão muitas das vezes aqui, acredito eu que nos últimos 9, 10 anos. Então acho que o Corinthians não tem que mudar sua identidade, sua maneira, e quando se cria uma maneira de jogar, a gente tem que manter sempre aquilo ali para que a gente colha bons frutos. Dessa maneira fomos campeões paulistas, se defendendo e jogando no contra-ataque. Eu acredito que a gente tem chance dessa maneira de ser campeão das competições que estamos disputando. Love, bom dia. Bom dia. O time vinha dessa invencibilidade depois da Copa América. Falei que você estava agorando muita gente, cara. Meu Deus do céu. Então, aí se a gente pegar desde o jogo das quartas de final, a sequência contra o Fluminense, de lá para cá são 7 jogos e apenas uma vitória contra o Atlético Mineiro. E você é rodado, passou por muito clube, viveu muita situação de altos e baixos. De 7 jogos, uma vitória apenas. O que você acha que está acontecendo e que qual pode ser o caminho para o Corinthians retomar o rumo aí? Olha, eu já tinha falado isso depois do jogo do Fluminense, internamente, que eu acredito que tivemos o luxo, entre aspas, de poder perder para o Fluminense ali naquela situação. Acho que foi a nossa primeira derrota depois dessa invencibilidade que tínhamos. Que eu tinha falado na semana que uma hora ia acontecer da gente perder. Então, quando a gente perde, a gente tem que assimilar algumas coisas, assimilar a derrota e tentar fazer do errado, o que a gente fez de errado na partida do Fluminense, que nós fizemos errado nessa partida agora contra o Del Valle, tentar melhorar, porque é nessas horas, né, nas derrotas, muitas vezes, que a gente cresce em relação a coletivo, a grupo, a fazer coisas melhores para que a gente consiga voltar a vencer e consiga ter uma boa sequência de resultados bons. Então é isso que a gente pensa, a gente sente as últimas derrotas, a gente sente que os últimos jogos nós não apresentamos um bom futebol, a gente sabe disso, e a gente se cobra por isso, e por isso que a gente tem na nossa consciência que agora é o momento da gente nos unirmos mais, de concentrar mais nas ações para que a gente possa voltar a vencer e fazer bons jogos e ter uma boa reta final de campeonato. Wagner, eu queria saber, você até falou que no vestiário, você já falou, o Carille deve ter falado, acho que o Andrés também falou, mas é aquela coisa, todo mundo cabeça quente, ali o papo é mais curto. Eu queria saber se ontem ou se hoje já teve conversa entre vocês, aquela coisa às vezes de jogador pegar entre vocês mesmos e conversarem, vocês pensam em fazer alguma coisa desse tipo ou ficou mais lá para quarta depois do jogo mesmo? Não, a gente conversa bastante, coisas nossas principalmente, do que a gente pensa, do que a gente acha. Vai ficar uma coisa com a gente, mas que não são coisas que a gente tem que passar para vocês. Mas o principal, uma coisa que eu posso falar, que eu já falei aqui, são as cobranças. Que a gente se cobra e por a gente se gostar, por a gente ser uma família, a gente vai se cobrar para que os resultados positivos voltam a vir ao nosso favor. Então, essa é uma coisa que a gente vem conversando e da palavra que eu usei, atitude. A gente tem que ter atitude e saber que nós fizemos os últimos jogos fizemos jogos ruins, que a gente tem que melhorar em alguns aspectos. Quem que você ouve assim, rádio, TV, enfim, dá meio que favas contadas que já não tem chance quarta-feira.
pelo 2-0, por altitude, enfim, como que você recebe esses prognósticos aí, quase da maioria aí? Cara, a gente tem aí jogos no futebol que a gente nunca imagina que a situação vai ser revertida, né? Você pega esse ano mesmo na Champions League, né? Barcelona, deu 3-0 no Liverpool jogando em casa, e o Liverpool na casa deles virou um jogo que todo mundo não acreditava que aconteceria. Então o futebol te dá esses momentos de você virar situações que muitas vezes algumas pessoas não acreditam. Mas por eu viver no futebol, por ter já uma experiência, por eu estar no Corinthians, eu tenho certeza que a gente vai fazer de tudo, e eu acredito muito que a gente vai conseguir essa classificação na semana que vem. Ô Love, a ideia é ir para o pau, força máxima amanhã e também quarta-feira? Ou vocês vão dar uma segurada na onda final de semana? Não vai depender do Carille, todo mundo vai ter uma avaliação da parte médica, todo mundo vai ter sua avaliação, vai ver como é que todo mundo vai estar se sentindo. E o Carille vai tomar a melhor decisão, vai escalar uma melhor equipe para a gente poder fazer um bom jogo amanhã. Love, virtualmente, quando foi anunciado esse protesto, a gente até lia um nome ou outro. Aqui, acompanhando esse protesto, a torcida não citou nenhum jogador. Só o Carille, nem assim fora, só com o retranqueiro e pedindo mais ofensividade. Como foi o único citado, pergunta um dos líderes do grupo. É justo isso? Você acha o time retranqueiro nesse momento? Não, porque tivemos melhorias significantes, principalmente na parada da Copa. A gente tinha números muito abaixo antes da Copa América. Depois que a gente teve um tempo para trabalhar, o Carille conseguiu fazer com que a gente melhorasse em vários aspectos, em vários setores. E assim, a cobrança não pode cair só em cima do Carille. É o que eu falo, a cobrança é em cima de todos. Porque o Carille realmente é ele que monta a equipe, monta a estratégia, e nós jogadores temos que executar o que ele pede. E nós não fizemos isso no último jogo bem feito. Então errou o Carille e errou nós jogadores também. Só que aquela coisa, o Carille também não entra em campo, né? Então, assim, vamos dizer que é 50% culpa dele e 50% culpa dos jogadores. A gente tem que dividir as culpas e dividir as responsabilidades. E hoje é o que a gente faz aqui dentro do Corinthians. É claro que o protesto e todo o clima é mais tenso por causa de quarta-feira e vocês vão ter o jogo de volta fora de casa. Agora, para amanhã, quando você fala em mudança, o torcedor que está te vendo e te assistindo, já dá para esperar claramente amanhã contra o Bahia um time diferente, essa atitude que você fala, jogando bem jogar? Isso aí é o que a gente fez um péssimo jogo no meio da semana. Então, o futebol te proporciona isso, você mudar as coisas literalmente da noite para o dia. Então amanhã a gente tem que entrar concentrado. Sabemos que a equipe do Bahia é uma equipe forte, que vem crescendo dentro da competição, vem fazendo bons jogos fora de casa. A gente vai estar jogando na nossa casa, com o apoio da nossa torcida, que eu tenho certeza, porque a nossa torcida apoiou no jogo do meio de semana, apoiou do começo ao fim. Quando terminou o jogo, alguns vaiários que estão no seu direito de vaiar, porque compram o ingresso, estão lá para assistir e ver o time vencer. Mas muitos aplaudiram, muitos continuaram gritando, porque sabe que a gente pode reverter toda essa situação. Então só depende da gente para a gente fazer as coisas mudarem. Então amanhã é um jogo que a gente pode fazer as coisas mudarem, fazendo um bom jogo e conseguindo os 3 pontos. Você fez uma avaliação aí de que o time do Corinthians tem sido reativo, né, e tem conquistado títulos assim. Até concordo com você, nos últimos anos aconteceu muito disso. Você citou os últimos 10 anos. Em 2015, o Corinthians teve um time... Tirando 2015. 2015 o time estava jogando muito. Queria saber se aquilo é uma exceção na história do Corinthians. Você acha que vai ser difícil aparecer novamente um time igual àquele? Não sei se será difícil, mas eu ia até citar esse ano de 2015, que realmente, mas se você for começar o início do ano, fomos eliminados do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Libertadores, precocemente. E tivemos uma pressão muito grande naquele ano também. Mas nós, jogadores, naquele ano se juntamos e sabíamos que tínhamos condições de conquistar algum título naquele ano. E se fechamos, o time começou a entrosar, começou a pegar uma maneira de jogar
E naquela época os jogadores estavam numa fase muito grande, principalmente os jogadores de meio campo ali, que jogavam o Ralf, Renato, Elias, Jadson, enfim, e se entrosaram muito bem e conseguimos conquistar o título jogando muita bola e fazendo muitos gols. Mas acho que cada ano é uma situação diferente. Esse ano, se você for pegar, no início do ano tinha mais de 15 jogadores contratados. Então isso já dificulta o trabalho do treinador, que o treinador pensa em uma coisa, às vezes é lesão, às vezes é cartão, e pouco tempo para trabalhar. Então acho que aquele 2015 foi uma exceção, e esse ano de 2019 tivemos as dificuldades no início do ano. Graças a Deus conseguimos conquistar o Campeonato Paulista, e agora estamos numa semifinal Sul-Americana e continuamos no G5 do Campeonato Brasileiro. Então mostra a evolução que o Corinthians teve esse ano. Valeu, bom dia.